Boa tarde, seres de luz. Boa tarde, você que está chegando aqui. Deixa eu limpar minha câmera, porque eu abri aqui e nem me toquei de limpar a câmera. Estamos iniciando mais uma quarta quântica. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, recebendo hoje um convidado especial, o Vinícius Yost, que vai estar conosco. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Ele que é o fundador da Nova Gaia Hub. Vai conversar com a gente, vai trazer muitos insights. E a Nova Gaia traz transformação cultural, mindfulness para empresas. Eu vou já chamá-lo aqui. Deixa eu enviar. Se você está entrando aqui, não saia, não deixe de acompanhar essa live. E também já encaminha para as pessoas que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Bem-vindo, Vinícius! Olá, tudo bem? Boa noite. Como vai? Boa noite, tudo jóia? Eu já te anunciei aqui, Vinícius Yost. Gratidão por aceitar meu convite. A gratidão é minha, eu que agradeço. Embora eu tenha um pouquinho improvisado aqui, que a gente está numa viagem, eu tenho certeza que essa live vai ser muito produtiva, muito gostosa, e é um prazer compartilhar com você e a gente se conhecer, né, nesse momento. Com certeza, maravilhoso. Maravilhoso estar na estrada, viajar. Adoro também. É muito bom, né? A gente se renova, a gente sai da zona de conforto também, é muito bom. Com certeza. Vinícius, fala um pouquinho pra gente. Quem é o Vinícius Consciência? Quem é o Vinícius Empreendedor? Fala um pouquinho sobre você. Maravilha, Lely. Sempre é um desafio se definir, né? Eu não gosto muito de definições em princípio, assim, porque definições a gente acaba nos limitando, mas claro que por a gente estar aqui numa experiência, a gente acaba se permitindo aceitar alguns tipos de direcionamentos, né? Onde a gente já Verdade. experienciou, enfim, mas eu sou fundador da Nova Gaia Hub, né? Que é uma empresa que a gente vai falar um pouquinho, eu acredito, que ela volta os olhos para as empresas com um olhar novo, um olhar diferente, um olhar fresco, que é um olhar já imerso nessa, vamos dizer assim, autoconsciência, na questão do autoconhecimento, só que leva esse olhar para as empresas. Mas quando a gente fala empresas, leva esse olhar para gestores, leva esse olhar para CEOs e leva esse olhar para funcionários. E por que isso, né? Acho que isso me ajuda a me apresentar um pouquinho, porque eu vim também, né? Naveguei muito por isso. Eu vim do mercado corporativo, do meio corporativo, fiquei muitos anos trabalhando no meio corporativo e tive, né, minhas construções, tive meus sucessos, meus insucessos que acontecem, mas o que aconteceu? Nesse período todo que eu fiquei, construí uma carreira que realmente teve um crescimento muito importante, muito rápido. Teve uma hora que eu olhei para mim mesmo e vi que eu estava seguindo dois caminhos. Eu estava seguindo um caminho espiritual, um caminho de autoconhecimento. Quando eu falo espiritual, não é só naquela questão de espiritualidade assim mais convencional que todo mundo fala, não nada a ver com religiosidade, mas algo mais voltado realmente ao autoconhecimento, né? E aí nesse caminho, enquanto a minha carreira, né, seguia, deslanchava, eu também estava descobrindo muita coisa nova dentro de mim. E foi nesse processo que eu decidi, em um momento, olhar profundamente para o que estava vindo na minha frente, olhar porque eu esperava de mim mais do que aquilo que eu estava. Por mais que eu estivesse conquistando muitas coisas, eu esperava mais. E eu não sabia exatamente o que mais. Mas uma voz me dizia: é mais do que isso. E aí eu encontrei pessoas e quando a gente mergulha, se permite mergulhar, né, nesse caminho, a gente acaba encontrando pessoas que a gente vê que o universo funciona como uma orquestra, né, uma orquestração, né? Ele vem te apresentando pessoas, vem te apresentando situações, e aí você vai encontrando alguns caminhos e além das vozes que eu já sentia do meu coração, da minha consciência, pessoas de fora, quando você não escuta tanto as vozes de dentro, né? Pessoas de fora vêm e falam, ó, o teu caminho talvez seja por aqui, talvez esteja em um momento de fazer algumas mudanças. Então, o Vinícius é essa pessoa que está aqui nesse planeta experienciando, vivendo e deixando o coração guiar, deixando o coração seguir através de uma busca
não vou dizer mais que é uma busca, mas é uma consciência de que a gente é muito mais do que apenas o que se mostra fora da gente. A partir de dentro, a gente consegue. Que lindo! Isso acontece muito por frequência, né? Quando a gente começa a entender melhor como que é esse universo, como que é o mundo real, que a gente não vê, né? O que a gente vê não é o real. E aí a gente começa a entender como acontecem essas conexões, que são Exatamente. fantásticas. Por falar em conexões, eu quero agradecer quem está aqui. A Leia entrou, já comentou, falou maravilhoso, e a Lely maravilhosa também. Gratidão. A Elaine, a Hebe, quem mais? A Vicentina, as pessoas que estão entrando aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza hoje a Mandar gente vai um aprender beijo pra muito. Leia aqui, que, ó, tá no meu coração. Eu amo a Leia. Tu conhece a Leia? Sim, sim, a gente se conheceu. Inclusive, uma amiga em comum nossa fez a ponte, nos ligou justamente quando eu estava desenvolvendo esse trabalho para as empresas, né? Esse projeto. Uma amiga minha me ligou, era tipo meia-noite aqui no Brasil, né? E ela me ligou, Vini, tu tem que conhecer uma pessoa. E já botou a Leia no telefone e a gente já fez live juntos. A Leia faz Gente, parte do nosso, ó, do Leia, nosso... eu quero você na próxima, hein, Leia? Já tá aqui o convite oficial publicamente. Muito bom. Vinícius, fala um pouquinho pra gente sobre a Nova Gaia Hub. O que é a Nova Gaia Hub? Maravilha. A Nova Gaia Hub é uma empresa que ela, como eu disse no início, ela volta os olhos para esse autodesenvolvimento pessoal e também do ecossistema das empresas. Por quê? Como eu disse, né, as empresas e toda a experiência que eu vivi e que eu vejo, porque eu conversei no meu desenvolvimento, fui diretor, sócio de uma das maiores empresas de marketing do Brasil. Então, eu fiquei alguns anos lá e quando eu entrei a empresa era assim, ó, desse tamanhinho, tinha algumas pessoas, me tornei sócio, a empresa foi crescendo, 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 crescendo. E aí, depois de alguns anos, ela se tornou uma empresa que, quando eu entrei, tinha, sei lá, 2 clientes, 3 clientes. Eu saí de lá com 6 mil clientes. Então, é uma empresa que Uau! cresceu muito. E aí, a Nova Gaia Hub nasceu dessa experiência misturada com uma experiência pessoal. Então, nessa caminhada, eu percebi sim muitas questões que são importantes para fazer uma empresa crescer, para fazer uma empresa evoluir. Questões que a gente sabe que aqui são muito importantes, né? Questões de métricas, questões de marketing, questões de cultura, que é algo que a gente fala muito. E em paralelo a isso, eu vi também, eu percebi e sentia muito na minha pele que eu me sentia um pouquinho assim, um ET lá dentro, né? Porque eu tinha essa visão, eu procurava colher e absorver essa visão, sim, empresarial, corporativa, das questões que a gente precisa, né, para fazer uma empresa crescer, mas eu percebi que tinha uma lacuna muito grande entre quem eu era, como eu podia, o máximo que eu podia ser e quem eu podia me tornar dentro da empresa. Sim. Só que eu sentia um pouquinho dessa dificuldade, assim, de poder ser essa pessoa íntegra que eu sou, né, inteira, me vendo, desenvolvendo, e conseguir expressar isso na empresa. E eu não percebi só isso só de mim, porque as pessoas muitas vezes vinham conversar comigo e eu percebia que elas também tinham esse ímpeto, assim, de querer se expressar mais. E o que que acontece, né, só para resumir? Eu vejo que as empresas, elas permitem que você seja você até certo ponto, mas um ponto que começa a ter algum certo tipo de julgamento, ou que você tenta se expressar um pouco mais, ou que você tenta, de certa forma, trazer mais do que tem de melhor, do seu potencial, de repente aquilo às vezes não é tão, para aquele momento da empresa não é tão interessante, mas não por uma limitação de preconceito apenas da empresa, mas às vezes até por uma limitação de autoconhecimento, de entender o ser humano como um todo. De E aí consciência. de consciência, exatamente, essa palavra, né? Que ela é a palavra que às vezes explica tudo, né? De uma maneira muito, muito completa. Então, o que a Nova Gaia surgiu? Ela surgiu dessa lacuna entre a alma das pessoas e entre o que elas vivem de fato nas empresas. E a Nova Gaia Hub vem para unir essas duas coisas. Ou seja, eu não vou como assim, né? Às vezes a gente entra numa questão de polaridade. Se eu estiver falando demais, por favor, pode me interromper, tá? Às vezes eu Deve preciso. falar, fica à vontade. É para isso que eu te chamei, para você falar mesmo. Maravilha. Então, às vezes as empresas entram num fluxo assim de, claro, de crescimento, de evolução,
e a gente acaba vivendo ambientes que a gente fica muito preso apenas à materialidade das consequências dos números, né? Então, o funcionário, o colaborador, até mesmo os gestores, os líderes, eles passam a ser só mais um número, mas não a ser só mais um número. Eles passam a se ver como um número. Eu preciso produzir, eu preciso... Porque quando você entra numa empresa, você entra com uma intenção mais profunda do que isso. Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem um sonho, a gente tem uma carreira que a gente quer construir, mas essa carreira vem de um sonho, de um ímpeto, né? De algo que vem lá da tua alma. E quando vê, você está 1, 2, 3 anos numa empresa e muitas vezes isso se perde e você acaba nem lembrando mais por que você está ali. E as empresas, ao mesmo tempo, não estão preparadas ou capacitadas para ver isso. E é por isso que está acontecendo hoje, né, aqui no Brasil, e eu acredito que aí tem algum reflexo disso também, esse grande índice de afastamentos, de burnout, de depressão, as pessoas faltam, absenteísmo, enfim. Então, a Nova Gaia surge para ajudar as empresas a ligarem a alma das pessoas, o ímpeto das pessoas, com uma transformação cultural que ajuda as pessoas a se conectarem mais com elas mesmas e que as empresas se conectem também mais com com os próprios sonhos das pessoas e que isso se torne um ecossistema vivo onde um vai ajudando o outro. Porque quando eu estou em um ambiente que está olhando para os meus sonhos, para os meus objetivos de uma maneira cultural e não só da boca para fora, é claro que eu vou me doar muito mais para aquele projeto, é claro que eu vou dar o melhor de mim para aquele projeto, é claro que a empresa vai crescer muito mais se tem pessoas que estão tão envolvidas assim. Então a Nova Gaia Hub ajuda as empresas a fazerem esse olhar para sua própria cultura, para as pessoas, e aí a gente tem várias técnicas, várias ferramentas que a gente usa para isso, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas justamente para Maravilhoso. conectar essas duas esferas. Nossa, eu fiquei aqui ouvindo o que você estava falando e pensando, né? Tudo está acontecendo no momento certo no nosso planeta, né? No Brasil, tudo está acontecendo no momento certo para todos nós. Mas essa consciência do todo, essa consciência holística, essa consciência de unir as coisas. Nem todo mundo tem. E o que a gente vê no meio empresarial é justamente isso. O CEO, o gerente, o cabeça, né? Ele tem, vibracionalmente, ele acaba afetando, impactando todos os que estão, né, debaixo do guarda-chuva dele, debaixo dessas funções. Enfim, a, em questão vibracional, as pessoas naturalmente já são atingidas, a empresa naturalmente já é atingida. Então, se essa pessoa está muito em ruídos, está muito presa a números e presa a resultados, e nessa energia que, querendo ou não, ela acaba se tornando uma energia de insegurança, de medo, né? Será que eu vou conseguir atingir essa meta? Que isso também acaba Uhum. sendo um grande ruído. Será que vai dar certo? Né? Ou de ansiedade, que acontece isso que você falou, né? Burnout, várias ansiedade. Isso acaba reverberando no todo e acaba afetando tudo. Quando o empresário começa a trazer a consciência para quem ele é de fato, né, elevar essa consciência e trazer isso para sua empresa, isso é fantástico. Imagina o futuro das corporações, o futuro das empresas com CEOs, com gerentes, com pessoas, líderes, liderando grupos dessa forma, para que as pessoas possam se expressar, possam trazer suas aptidões, seus talentos e também as suas dificuldades para serem lapidados. E é um trabalho muito profundo, porque envolve percepção de quem se é, dos seus valores, e também, acredito eu, que trabalha muito a gestão das emoções, né? Porque quando a gente Sim, começa a olhar para dentro, a gente começa a aprender coisas que a nossa geração nunca aprendeu, e os nossos pais muito menos, né? com Então, eu acredito que a nossa geração ela está trazendo através dessas informações que a gente tem hoje, através de uma empresa como a tua, de pessoas como você, a gente está tendo acesso a esse conteúdo, é riquíssimo e não tem como o futuro não ser diferente para todos nós. Mas falando da Nova Gaia e de tudo isso, como que você sentiu o chamado? Você já compartilhou um pouquinho sobre, né, que você veio do meio corporativo e você começou a ter sentimentos diferentes, percepções diferentes, começou a explorar mais isso e de repente você viu, não, eu posso juntar tudo que eu tenho, mas uhum. trazer de uma forma
mais transformadora para todos. Como que foi isso? Legal. Que bela pergunta, porque ela vai bem fundo na história da Nova Gaia, mas principalmente de como as coisas funcionam para muita gente, né? Porque eu vejo que muitas pessoas se espelham, sentem isso, estão sentindo isso hoje, porque eu converso com amigos, com pessoas, enfim, que eles estão nesse meio passando pela mesma coisa que eu já passei. O que que acontece? Eu sempre tive, de alguma forma, esse lado mais de autoconhecimento, de buscar o autoconhecimento. Sempre tive. Mas como você sabe, né, a gente vai vivendo e vai entrando um pouquinho no automático, e aí a gente acaba separando, não sei se você percebe isso, Lely, mas a gente vai separando assim, automaticamente o que é a gente e o que é o nosso trabalho. Isso é uma ruptura muito grande, porque nós, como seres humanos, nós de forma alguma somos divididos, nós de forma alguma conseguimos se expressar de uma forma de um lugar e uma forma de outro sem romper a gente pela metade. Então, Sim, essa ruptura é algo que no mercado já tem acontecido há muito tempo e a gente foi treinado para isso, né? Você falou muito bem. A gente, enfim, nunca foi educado para lidar com as nossas emoções. E será que alguém que fez uma formação de administração, uma formação de engenheiro, uma formação, seja lá qual for, na faculdade tinha alguma cadeira para lidar com as emoções? E quando a empresa entrar em crise, assim, como você vai lidar com as emoções? E quando um funcionário se rebelar? E quando alguém... O que vai acontecer? A gente não foi treinado para isso. Mas, claro, eu tinha essa possibilidade porque era uma busca minha já, era algo que vinha um pouco, de certa forma, inerente à minha jornada. Já ter esse caminho que eu buscava o meu autoconhecimento, que eu buscava essa consciência. E aí, quando eu entrei e mergulhei nesse autoconhecimento, eu descobri que, enfim, relembrei, né? Não é descobrir, mas eu relembrei realmente isso, que a gente é muito mais do que essa separação. Porque, assim, eu era eu no trabalho, mas eu era eu pela metade, né? Só que essa metade, quando a gente vai levando, empurrando, empurrando, essa metade vira um buraco dentro de si. E nesse sim. buraco, eu me lembro da ligação que eu fiz pro meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo que morava na Alemanha na época. E eu liguei pra ele, cara, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu tenho tudo aqui, eu tenho um prognóstico de carreira que assim, eu falei com os diretores lá, com o meu sócio na época, ele falou, fica que, né, tu pode crescer assim, tu pode ficar tanto tempo aqui. Então o prognóstico era muito positivo, mas eu não me sentia completo, porque eu não podia ser quem eu sou, talvez eu não tinha consciência de que eu podia ser quem eu sou. E aí, Sim. nessa ruptura, nessa metade que a gente fica, eu decidi, vou sair, vou arriscar tudo. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas como eu disse, já algumas pessoas assim do meio mais de autoconhecimento, espiritualidade, já tinham me dito que o meu caminho podia fluir por outro lugar que eu me sentir melhor. E aí uma hora eu decidi assim, mas no auge do burnout, sabe? Quando eu tava assim quase não aguentando mais, eu vou tomar essa decisão. E não é aquele burnout clássico que as pessoas às vezes falam, é um burnout que dá muitos sinais. Não, a princípio, eu estava relativamente bem, eu estava consciente, mas tinha momentos que eu conseguia ver esse buraco muito grande dentro de mim que eu não estava fluindo. E aí eu decidi sair e eu não sabia exatamente fazer o quê. E aí, nesse não saber fazer o quê, eu fui mergulhando na espiritualidade, fui mergulhando nessa questão de autoconhecimento, de, enfim, ancestralidade, conheci várias culturas. Sabe aquela jornada que a gente faz para absorver o máximo de informação do que faz sentido para a gente nessa questão espiritual, desde os povos ancestrais até ervas sagradas, enfim, passei por todo esse movimento e também floresceu muito mais o que eu tinha dentro de mim, essa minha espiritualidade nata, né? Essa minha possibilidade de também em meditação, porque eu passei a meditar muito, e isso me curou de certa forma de muitas questões. E aí eu pensava isso é um plot twist bem interessante. Eu pensava, nunca mais quero voltar para corporativo, nunca mais quero trabalhar com empresa. Eu quero ficar longe disso. E aí eu fiquei um ano praticamente inteiro, assim, sem pensar nisso. Só fazendo trabalhos voltados à espiritualidade, né? E aí, depois de um tempo, veio um chamado, assim,
quase que uma canalização, assim, veio um chamado para mim, ó, tem muita coisa para acontecer aí no planeta, então veio várias informações assim para eu voltar a olhar para isso. Só que Sim. olhar de um jeito diferente, não voltar para aquele corporativo comum que eu estava acostumado, mas voltar para o corporativo com esse novo olhar, desse novo jeito, com mais consciência, para ajudar, trazendo tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, para levar isso e mostrar que é possível. E eu sim acredito que é possível. E para um público que talvez nunca teria acesso a esse conteúdo se não fosse por uma pessoa que já esteve no lugar onde eles estão. Né? Porque a Exatamente. gente vê hoje muitas pessoas falando, quem fala sobre espiritualidade, sobre as questões holísticas e místicas, e as pessoas ainda existe um preconceito muito grande, né? Que Uhum. leva para um lado assim totalmente holístico que desassocia da questão empresarial e as pessoas, por não terem noção do quanto isso impacta nos seus negócios, como elas estão vibracionalmente falando, como elas estão emocionalmente, como isso impacta em tudo na sua vida profissional, né, pessoal e profissional, como elas não têm noção, então elas deixam esse assunto, esse papo de lado, separam, como você acabou de falar. E é muito interessante trazer essa fala, trazer esse conhecimento, essas informações para esse público que agora está se abrindo um pouco mais para receber isso de uma forma para entender a conexão de tudo. Porque, na verdade, no fim das contas, tudo é uma coisa só, energia, né? Exatamente. E você sabe Tudo gira em que torno disso. exatamente. Você sabe que isso é um tabu, entre aspas, em vários segmentos assim corporativos, mas se você for prestar atenção e olhar mesmo com um olhar de buscador, de pesquisador, um olhar mais consciente, não vou dizer crítico, mas consciente de ir a fundo mesmo, porque a consciência te leva a entender mais, né? Esses tempos, eu estava conversando, não vou citar nomes porque é algo mais confidencial, mas eu estava conversando com uma amiga assim próxima, que ela foi enfim, ela trabalhou durante muitos anos num dos ashrams, né, num dos centros espiritualistas mais famosos do mundo. Ele fez muito sucesso aí e tem espalhado por todo mundo. E ela trabalhava na parte da administração lá. E ela me falou, Vini, esses tempos atrás, sei lá, algumas semanas atrás, eu estava sentado com um dos grandes CEOs dessas redes sociais. Eu estava conversando com um dos grandes CEOs lá no ashram, lá no lugar onde teoricamente é só para as pessoas espirituais, as pessoas que buscam espiritualidade, que são, né, meio doidinhas, né, que se fala por aí, esses tabus. Esses grandes CEOs frequentam esses lugares, e eles vão lá nesses lugares se recarregar, buscar inspiração, eles vão lá buscar calma, tranquilidade, para ter clareza, para voltar, né, e ter novamente as suas ideias, os seus movimentos, e voltar para os seus negócios de uma maneira renovada e muito mais potente. Só que aqui a gente fica pensando, né? As pessoas ficam falando, ficam separando, a espiritualidade é uma coisa, a corporativa é outra. Mas essas grandes empresas que realmente, né, de alguma forma, elas estão presentes na nossa vida e dominam, né, o mercado, os Ah, seus CEOs estão lá nos ashrams, estão lá meditando. Então, por que não sim. levar isso para as pessoas, né? Então, é muito interessante que a gente vem aqui com a Nova Gaia e com o seu trabalho também para quebrar esses tabus, mostrar que não precisa mais separar nada. Eu vou usar uma frase que a Leia, que está aí nos assistindo, ela comentou numa live que a gente fez com ela, eu não esqueci mais dessa frase, viu, Leia? Que eu achei maravilhosa. Porque, assim, vamos dizer de uma forma bem clara, tá? O mundo, e eu acho que a gente precisa ser sincero, né? O mundo está doente, né? A gente sabe que as pessoas estão doentes psicologicamente, assim. As pessoas estão passando por suas depressões, os índices de ansiedade nunca foram tão grandes no Brasil. O Brasil, que é o país da alegria, é um dos países mais ansiosos do mundo. E eu tenho certeza que você tem dados aí dos Estados Unidos, enfim. Sim. Saiu uma pesquisa agora, bem recente, que bem recente mesmo, para 2026, das tendências do mercado de trabalho, que 50% dos líderes, né, do nível gerencial, querem largar, querem sair fora, porque eles estão sobrecarregados emocionalmente, psicologicamente. E a Leia falou essa frase, ela falou, Vini, o mundo está doente. E onde as pessoas passam mais tempo do dia? Nas suas empresas.
Então, onde que pode ser curado? Onde é o lugar que precisa mais ser curado, que vai potencializar essa cura? Talvez, claro, individualmente é muito importante, a busca individual é importante, mas é preciso ter coragem para chegar nessas empresas e conversar e olhar no olho. Olha só, eu falei com um gestor esses dias, um CEO, né? E ele falou para mim, pô, Vini, mas as pessoas vêm já de casa, elas já vêm doentes e eu vou ter que cuidar aqui. Elas já vêm com seus problemas emocionais de casa e eu vou ter que cuidar aqui. Eu falei, olha, eu não sei se elas já vêm de casa ou não. Não vou te responder essa pergunta porque eu não tenho como saber. Mas se elas chegaram aqui assim, a gente tem que cuidar de duas coisas. Uma, se a empresa não está ajudando, de certa forma, a isso piorar. E outra, que ela chegando aqui ou não mal, ela vai produzir menos se ela estiver mal. Então, se você tiver a oportunidade, se você puder proporcionar algo melhor para elas, por que não se ela vai produzir mais para você? Por que não se ela vai sentir que aqui é o porto seguro dela? E se esse porto seguro é aqui, ela vai brilhar muito mais para você. Ela vai dar a vida dela porque ela sabe que tem um lugar que ela pode se expressar, que ela pode confiar, que ela pode dar o melhor dela. E todo mundo, né? Eu sempre falo essa frase porque é verdade. Todo mundo quer dar o melhor de si. Ninguém tá dando Sim. metade porque só tá Porque, faltando porque alguma coisa. quer. Exatamente, exatamente. Verdade, verdade. E eu acho que assim, o maior propósito de todos nós, no fim das contas, é o mesmo, que é evoluir. E quando você chega com uma ideia, com uma proposta como essa para um CEO e fala, olha, é assim, 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 e ele se permite, se abre, né, para essa ideia, para esse novo na vida dele, para ter esse entendimento, trabalhar isso na empresa dele, com certeza, isso vai trazer evolução consciencial para ele e para todos que estiverem na volta dele. E uma coisa muito importante, que é o entendimento dos sistemas. Sim, Depois que eu comecei a entender melhor sobre isso, o meu entendimento em relação às pessoas, a minha paciência com as pessoas, porque a gente tende a entrar muitas vezes no modo julgador, no modo, sim, né? Ah, se a pessoa não tem a mesma proatividade que você, se ela não, se ela é um pouco mais lenta na dinâmica da vida, às vezes a gente perde a paciência. Enfim, eu comecei a olhar mais para as pessoas como um sistema. E eu acho que trazer isso para o ambiente empresarial é fantástico, porque aí as pessoas, especialmente os CEOs, os líderes, eles conseguem ter um entendimento sobre cada cabecinha que está ali. Quem que vem exato. por trás dessas cabecinhas? O que tem ali naquele contexto? Isso é fantástico, isso que está acontecendo nesse momento. E eu tenho uma pergunta sobre o sound healing. Você trabalha também com sound healing, né, Vini? E Sim, até pouco tempo atrás, existia também muito preconceito com isso. Hoje já se sabe os benefícios do sound healing, os benefícios das frequências, cientificamente comprovado. uhum. E como que você vê a aceitação de empresários, de pessoas nessa área que você está trabalhando em relação a essas terapias, especialmente as terapias que até pouco tempo, por exemplo, do cacau, já teve polêmicas no Brasil em relação a uma empresa que ofereceu cacau aos seus colaboradores. Eu peguei essa notícia daqui, eu fiquei uau, né? Ainda Nossa, gerando tanta polêmica com isso. Mas sim. como que você vê isso com as pessoas que você já está trazendo essa consciência e num contexto geral? Maravilha. Você sabe que a gente tem esses preconceitos que aos poucos, um a um, eles vão se diluindo, né? Vão se desfazendo, e não por conta de alguma grande revolução. É a força da própria, vamos dizer assim, verdade aparecendo, que aos poucos vai aparecendo. Então, como a gente vê isso? Eu vejo que, por exemplo, a própria meditação. A meditação, até um tempo atrás, era coisa para os indianos, era coisa lá do Oriente, eram para os malucos que iam para lá. E aí, o que está acontecendo hoje? Várias e várias e vários estudos científicos mostrando que meditação, estados de consciência, eles curam, modificam as ondas cerebrais, modificam as nossas sinapses e fazem a gente permitem que a gente se torne pessoas completamente diferentes, curadas de depressão, de ansiedade. Se fazem estudos hoje, claro, hoje
no meio corporativo, talvez se chame um pouco mais isso de mindfulness, autofoco, mas no final das contas, é lá a meditação de 5, 10 mil anos atrás, que hoje a nossa ciência está voltando a reconhecer, porque por muito tempo a ciência reconhecia isso, teve um gap entre ciência e religião, que enfim, teve seus momentos, mas hoje a ciência já está comprovando isso. Inclusive as questões de sound healing, que também são questões que já eram usadas pelos nossos ancestrais, e, enfim, por muito tempo se teve esses preconceitos, mas já tem provas substanciais de que frequências sonoras elas ajudam e ajudam muito também no nosso estado mental, no nosso estado psicológico. Tem um estudo até que eu pesquisei recentemente que já estão usando frequências para curar células de câncer. Então, a medicina já está encontrando formas, nos Estados Unidos mesmo isso, tem pesquisas que já são aplicadas por hospitais realmente, que mostram que se você usar determinada frequência para determinadas células, elas simplesmente vão destruindo aquelas células cancerígenas. Então, esse movimento, eu vejo que a gente está aqui, Lely, eu, você, a Leia e as pessoas que, né, estão nesse movimento, a gente está plantando novamente essas sementinhas de que sim, isso pode e não deve ficar separado, isso pode entrar no meio corporativo, isso pode entrar nos nossos meios, dos nossos amigos, às vezes mais céticos, das pessoas. Isso é para todos, é para todos. Então, sim, eu vejo que tem um movimento ainda muito tímido, mas eu sinto que ele é inevitável e que ele vai crescer cada vez mais nessa, vamos dizer assim, contaminação no bom sentido das coisas boas, né? De sound healing, de meditação, tudo, claro, com o apoio da ciência fica melhor ainda, porque a ciência sim é importante, a ciência sim traz essa nossa segurança que a gente precisa, mas o sound healing é mais uma prova aí com esses estudos que estão surgindo, é mais uma prova assim de que isso não é para poucos e não é para pessoas que se deslocaram do mundo justamente para viver uma experiência diferente. É para todo mundo, essa experiência está aí e a gente também está levando essa experiência para as empresas. Fantástico, fantástico. O que você diria para, por exemplo, um empresário que nunca tinha ouvido esse papo, esse assunto, nunca chegou a ele essa informação e de repente para o empresário, para a empresária, o que que você diria se você pudesse dar um conselho, uma orientação, uma palavra amiga falando sobre isso? Porque a gente sabe que nada é por acaso, né? Então, essa live vai chegar para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que talvez sintam lá no fundo que esse é o momento de despertar, esse é o momento de se abrir para novos entendimentos. A gente sabe que esse é um ano que é um ano especial, então, assim, muitas coisas já estão acontecendo e ainda vão acontecer, muitas descobertas, boas e ruins, vão acontecer. É importante que nós estejamos preparados. E o que você diria para esses empresários que estão agora começando a se abrir para o novo? Maravilha. Eu estou aparecendo, porque para mim travou aqui. Tá aparecendo, tá na tela. Meu rosto está aparecendo. Ficou preta a minha tela, Tá. mas vamos. Tá, Excelente ficou pergunta. escuro a tua tela? Ficou Tá escura, ainda mas está tudo. escuro? É. Gente, quem tá aqui, escreve se tá vendo o Vini aí. Por favor. Eu tô enxergando daqui. Será que travou a internet, alguma coisa? Tá, para mim tá funcionando bem. Tô vendo. Tá. Vamos ver se alguém Se alguém. vai. Se alguém... Vamos seguir o baile, que nem diz os gaúchos. Eu sou gaúcha, né? Então eu falo, segue o Eu baile. também, nós somos também. É gaúcho? Sim, sim, sou De que gaúcho. lugar? Porto Alegre mesmo. De Porto, mas não tem sotaque de Porto Alegre. Pois é, tu sabe que muitas pessoas me dizem isso, né? Eu trabalhei tanto tempo com pessoas de todo o Brasil que eu acho que meu sotaque se diluiu um pouquinho. A gente fala bah, né, de Porto, né? Infelizmente eu perdi esse sotaque, mas tá tudo bem. Mas toma chimarrão. Sim, tomo chimarrão. Tá certo. Muito bom. Maravilha. Vamos seguindo aqui então, né? Espero que não tenha. Sim, Espero que eu esteja ó, aparecendo. a Vicentina disse, tô vendo. Ela falou, tá aparecendo aqui. Eu Maravilha. também tô Então te tá enxergando, então vai ficar normal, acredito eu. perfeito. Vamos lá, então. Essa pergunta é muito, muito, muito interessante. Eu te agradeço muito por ela, porque ela é profunda. O que que eu vejo? Eu vejo assim, eu diria que não espere
Não espere chegar até o seu próprio limite para romper os seus próprios preconceitos. Porque a gente se desenvolve e aprende tantas coisas nessa vida, nesse mundo, que são apenas uma partezinha ínfima da verdade. E como todo bom cientista, como todo bom pesquisador, como todo bom empresário e como todo bom ser humano, a gente tem que ter essa nossa capacidade de romper os nossos próprios limites. E quando eu falo de romper os próprios limites, eu falo no sentido mais positivo possível, dos estados de consciência. Porque o que a gente vê é só o que a gente vê, o que a gente julga, ele só diz respeito não aos outros, mas ao nosso estado de consciência de poder conceber o novo. E eu acho que todos têm exemplos de quando romperam alguns preconceitos, algumas barreiras e resolveram abraçar o novo, tiveram muitas surpresas positivas. Então, Lely, eu vi muitos empresários já que acabaram surtando, literalmente, ou entrando em colapso, ou separando, perdendo família, ou perdendo uma vida inteira, porque o mais importante para eles era trabalhar daquele jeito, conquistar, 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 e chega num momento que aquilo já não faz mais sentido e que aquilo talvez durante um bom tempo da vida deles ele tenha perdido tantas outras coisas positivas. Então, o que eu diria é não espere chegar nesse limite. Se você está sentindo chamado, se você está sentindo a curiosidade, se abra, busca, vai um pouquinho mais do que esse ego aqui, esse eu aprendeu. Porque se tem alguma coisa te chamando é porque a tua alma, alguma coisa maior do que toda essa casca que a gente aprende aqui na Terra a desenvolver para lidar com medo, com situações, com seguranças e com julgamentos, que o que os outros meus amigos empresários vão pensar. Sim. Essa casca aqui é só mais uma limitação, mas eu tenho certeza que se você olhar para você como ser humano e escutar essa voz interna, você não vai precisar passar por esses limites. Você não vai precisar passar por cima de você mais. E você vai ter uma vida muito mais plena. E sim, é possível unir o seu lado corporativo, o seu lado responsável, com o seu lado de investigar, pesquisar e inovar. Reconhecendo, dá o primeiro passo, reconhecendo o que mais pode ser. O que mais eu posso aprender fora tudo que já me ensinaram até agora. Então, quando a gente fala de movimentos de espiritualidade, movimentos de autoconhecimento, mindfulness, sound healing, talvez esses sejam alguns dos ingredientes cacau que você falou. Talvez sejam alguns dos ingredientes que você possa investigar, olhar um pouquinho mais, só para ver onde vai levar, mas tenta ver isso sem preconceito, porque você, acima de tudo, antes de ser esse empresário que você acredita ser, antes de você ser esse líder importante que você acredita ser, antes de ser qualquer coisa, você é um ser humano. E um ser humano que veio aqui para sorrir. E quando você vem aqui para sorrir para você mesmo, automaticamente você vai impressionar as outras pessoas com seu sorriso, quando ele é genuíno. E as pessoas vão querer estar perto de você e vão querer fazer o seu negócio crescer também, porque elas veem que você teve sucesso quando você sorri, não quando você acumula, acumula, acumula. Então, experimente romper essas barreiras aí de que, de alguma forma, eu sei que tem vozes que estão dizendo vai, tenta, e tem vozes que dizem não, isso é besteira. Bota essa voz da besteira um pouquinho de lado e tenta mergulhar um pouquinho nisso, sem esses preconceitos. Eu acho que é por aí o que eu diria para esses empresários. Fantástico. Nossa, nossa, isso faz a gente refletir profundamente, com certeza. E assim, pensando sobre o que você falou, refletindo sobre o que você falou, a gente vê o quanto a gente precisa se abrir para o novo, o quanto a gente precisa ter a, a mente aberta para entender que nós nunca vamos saber de todas as coisas. A busca, ela é eterna. Quando um empresário, um empreendedor, uma pessoa de negócios, né, que a Nova Gaia trata mais com empresas, se abre para o novo, ela entende que, na verdade, uma coisa integra a outra.
A gente consegue integrar coisas, quando a gente trata o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual. A gente integra isso no trabalho, tudo flui de uma forma melhor. O trabalho, a empresa, os funcionários, toda essa energia, tudo reverbera diferente. E com certeza, é, o que a gente conversou aqui vai chegar para as pessoas que precisam ouvir isso, refletirem sobre isso, entenderem que não existem verdades absolutas. A gente nasceu e cresceu ouvindo uma narrativa e que talvez se permitir ouvir outras sugestões diferentes do que a gente sempre acreditou e defendeu, vai fazer sentido. Talvez faça mais sentido e devolver essa alegria, como você falou, porque realmente a gente vê muitas pessoas indo por um caminho que acreditam ser um caminho de felicidade e sucesso, totalmente material, e quando chegam lá, elas percebem que elas não têm nada. Que elas têm tudo, mas não têm nada. Porque Exato. acabam percebendo que o que elas buscavam não estava no material. E isso é uma desconstrução, né? Quando a gente começa a entender isso. Mas, Vinícius, falando sobre a nova Gaia Hub, vocês falam com pessoas de vários lugares do mundo, vocês atendem online, como que é? Explica um pouquinho para a gente essa parte do atendimento de vocês às empresas. Maravilha. A gente atende pessoas, empresas de qualquer lugar do mundo. O nosso trabalho é voltado justamente para isso, né? Porque não tem como abrir mão dessa possibilidade dessa tecnologia. Então, nós atendemos de forma remota e presencial também, né? Acho claro que presencial, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade, é muito legal também. Dá para fazer coisas diferentes, dá para fazer essa aproximação, o calor humano. A gente faz um modelo híbrido também, a gente faz algumas visitas e também fazemos online, então tem essas duas possibilidades. A gente atende ambos e eu acho que a distância não é e nem deve ser um impeditivo para isso. E para empresas que querem fazer imersões aí no Brasil, empresas que querem fazer algum tipo de movimento diferente com o seu grupo, com o seu time, vocês também oferecem isso? Também oferecemos, inclusive a gente tem um modelo que a gente faz possibilidade de vivências e retiros também para empresas. Então, só para explicar rapidamente, a Nova Gaia Hub é um programa de 12 meses que ele pode ser trabalhado com esse viés de transformação cultural nas empresas, onde nós atendemos desde dos altos executivos até os líderes, inclusive os colaboradores. Então, a gente faz um programa de transformação cultural para as empresas conseguirem melhorar sua cultura para esse novo viés, né? Onde as empresas se tornam regenerativas, ou seja, elas se tornam empresas que podem entender as emoções das pessoas, mitigar esses riscos psicológicos, né? Esses riscos psicossociais e também através dessa mudança cultural elas podem aprender como também gerar mais resultados. Então, esse é um trabalho que a gente entende que, pô, transformar uma cultura de uma empresa, às vezes, claro que o ideal seria que fosse mais rápido, mas ela precisa de um tempo, né, para a gente entrar, entender a empresa, entender e montar um programa totalmente customizado. E aí, a partir disso, a gente tem outras possibilidades de produtos que a gente faz, porque eu já trabalhei bastante com retiros para pessoas físicas, né? Mas a gente tem essa possibilidade adaptada para as empresas. Então, a gente pode fazer movimentos ou uma imersão, um dia para a gente treinar as empresas, para entender sobre mindfulness, para entender como aplicar isso no dia a dia, ou mesmo um retiro, onde é uma imersão ainda mais profunda de transformação, para que as empresas possam também ter essa experiência para todos os colaboradores, onde elas podem mergulhar nessas questões, mergulhar nessa questão emocional, receber também essas tecnologias, essas ferramentas, né? Seja de mindfulness, seja de frequências, enfim, para que elas possam voltar reenergizadas. Muito bom, fantástico. Nós vamos deixar tudo na descrição, vamos fazer um collab, lógico, né, nessa live aqui, para que todo mundo possa acompanhar e ficar por dentro do que é a Nova Gaia Hub, que com certeza vai chamar muita atenção do mundo ainda É aqui só o começo, nesse é só ano, o começo. especialmente. Esse ano é o ano, né?
E eu quero te agradecer demais, Vinícius, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, por estar trazendo essa consciência, estar trazendo essas informações. Foi muito rica a nossa conversa e eu estou muito feliz e muito grata de poder te conhecer, mesmo que virtualmente, e bater esse papo com você. Foi muito, muito bom. Gratidão. Da mesma forma, eu que agradeço também a oportunidade de te conhecer, de estar aqui falando sobre tudo isso e espero que a gente volte a conversar, talvez a gente faça novas colaborações para a gente se conhecer. Eu também quero conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, então a gente pode trocar essas figurinhas e sinta-se em casa, porque a gente já tem a Leia em comum, então É a gente verdade. a gente sabe que nenhum encontro é à toa, é por acaso, então é um grande reencontro. Maravilhoso. Gratidão, muito obrigada. Gratidão. Obrigada a todos que nos acompanharam, todos que estiveram conosco nessa live. Quarta Quântica, mais uma vez aqui. E na quarta que vem a gente tem mais live, na Quarta Quântica. Gratidão, Vinícius. Gratidão, até Uma boa mais. noite. Tchau, tchau.